Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Dosecast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Matheus Prata e estou aqui com um grande amigo da vida e de subespecialidade, Marcos Meniconi. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um tema importantíssimo para o cardiologista e para todo cardiologista. A doença coronariana é muito importante. A gente vai falar sobre lesão de tronco da artéria coronária esquerda. Então, é um assunto muito importante, vinculado a uma altíssima mortalidade, os pacientes que apresentam lesão importante no tronco, e como avaliar, se podemos deixar clínico esses pacientes, qual tipo de intervenção é melhor, enfim. E a gente trouxe um convidado especial que domina esse assunto, vai trazer muitas contribuições para o Dosecast dessa semana. A ideia é ajudar você que está aqui nos ouvindo a tomar a melhor conduta diante do paciente que chega com uma lesão, com laudo, com uma lesão do tronco de 40%, 50%, 60%, quando você fica na dúvida se essa lesão merece intervenção ou não. E para isso a gente está contando com um convidado de altíssimo nível, um dos maiores nomes da cardiologia intervencionista do país, que eu tenho o prazer de contar aqui. Dr. Ricardo Costa, hemodinamicista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, com uma especialização em análises angiográficas e ultrassom intracoronário na Universidade de Columbia, em Nova York, autor de diversas publicações na área, editor e revisor de diversas revistas nacionais e internacionais, palestrante de congressos nacionais e internacionais também, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e atual vice-presidente da Sociedade Latino-Americana. Então, Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo. E seu chefe? E principalmente meu chefe, que eu tenho o prazer de aprender todos os dias lá no Dante. Responsabilidade, né? Quase no cube aqui, doutor, seu currículo. Não, eu sou muito amigo. Mas é um prazer estar com vocês e desde já parabenizo a iniciativa, levando conhecimento, sempre atualizações científicas, o que é muito importante para toda a nossa comunidade, os cardiologistas e principalmente aqueles que estão em formação, buscando ter uma formação de excelência, que vocês dois representam muito bem aqui. Realmente esse é um tema importante, é um tema que sempre traz muita controvérsia, muita discussão, porque o paciente que tem uma lesão de tronco é um paciente potencialmente de maior risco, né, dentro do contexto da doença coronária obstrutiva. E a evolução desse paciente, ela sempre exige muito cuidado e a gente vai estar aqui para discutir todas essas nuances com vocês. Isso aí, doutor. Então, para começar, a gente gostaria de dar essa introdução da lesão de tronco, né? O quão grave ela realmente é. A gente tem que realmente se preocupar quando a gente vê placa de aterosclerose no tronco da coronária esquerda. Essa mortalidade realmente é maior. A gente vê de estudos do passado que a gente tem uma mortalidade de 50% em 5 anos. A gente ainda tem que temer a lesão de tronco hoje, com o tanto que a gente tem de tratamento medicamentoso? Veja, hoje os registros, alguns registros históricos falam que no laboratório de cateterismo, aquele paciente que vai para uma coronariografia, em torno de 5 a 7% desses pacientes apresentarão uma lesão de tronco. Tá? Alguns estudos falam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. Então não dá para falar que é uma coisa rara. Quase 1 em 10 a gente pode estar vendo esse fenômeno, em 14 na verdade. Quando nós estamos diante de uma lesão de tronco, o que preocupa muito é que a grande área de miocárdio em risco que pode estar comprometida por essa lesão. Então, descendente anterior artéria circunflexa irrigam em torno de 70% do músculo miocárdico. Chegando até 100, né? Se for uma dominância esquerda, né, vai chegar perto de 100. Então, qualquer coisa que acontecer no tronco, o impacto é muito grande, né? A quantificação angiográfica, ela, como qualquer outra lesão, se for uma lesão discreta, que normalmente a gente categoriza abaixo de 30%, 40%, é consensual que nós devemos manter esse paciente em tratamento clínico. Uma lesão acima de 70%, é consensual também de se indicar o tratamento, a depender também da clínica e tudo mais. Mas no tronco, isso começa a ficar um pouco mais complicado, porque muitas vezes esse paciente ele tem uma lesão que a gente chama ambígua, quer dizer, não é nem tão grave para a gente ter certeza que precisa indicar um tratamento, nem tão discreta para nós ficarmos mais tranquilos, e essa ambiguidade, dependendo da projeção, dependendo se tem uma calcificação, dependendo da distribuição da placa, é que exige uma avaliação um pouco mais detalhada. A gente tem esse valor de corte de lesão grave no tronco
maior ou igual a 50%. Então, é meio dicotômico. Se for maior que 50, é grave, precisa tratar. Se for menor que 50, dá para acompanhar. Só que o interessante é que essa evidência, que ainda hoje está em diretrizes, por incrível que pareça, ela é uma evidência de mais de 40 anos. Veja, tudo que nós estamos acompanhando na cardiologia intervencionista, com tantos estudos, tantas evidências, estudos randomizados, comparativos, nova, né? Tecnologias, que hoje é uma lesão acima de 70, mas peraí, tem uma fisiologia que é negativa, então não precisa tratar, eu posso acompanhar clinicamente, né? O estudo FAME, por exemplo, que validou o uso da fisiologia invasiva para a guia do procedimento e mostrou superioridade versus a guia pela angiografia. Se você olhar naquele gráfico que mostra a gravidade da lesão, da estenose do diâmetro em relação ao FFR, tem até lesão de 90% que tem FFR negativo, porque é um território pequeno. No tronco isso já não se aplica. Eu acho que só cortando um pouquinho, é o que o Dr. Ricardo comentou e é muito legal a gente entender que quanto maior o miocárdio vulnerável ali, né, miocárdio sadio vulnerável, maior a chance de uma lesão obstrutiva ter repercussão. Então, aí que surge essa questão de valorizar uma lesão com um grau de estenose muito menor. Então, 50% é grave, como o Dr. Ricardo comentou, você vai fazer FFR de 50% na CD, na CX, até numa DA média, provavelmente vai ser um FFR negativo. Mas no tronco, dado essa grande área né, de potencial isquemia, a grande área de miocárdio independente daquela árvore coronariana, a gente tem que valorizar mais essa estenose que angiograficamente, entre aspas, né, só 50%, mas ela vai gerar isquemia de 70%, às vezes até mais, como a gente falou, 80% do músculo. E é interessante. Então, a gente associar tanto o conhecimento que a gente tem angiográfico, uma lesão de 50% no tronco, eu vou, a princípio, valorizar, porque a maioria desses pacientes vão ter uma fisiologia positiva, ou seja, vão ter isquemia, né? Diferente de outros pontos, de outros locais. E como você comentou, Matheus, essa evidência lá de trás, o que mostrou o estudo CASS, né? Um registro dos pacientes que tinham uma lesão de tronco maior que 50%. Quando você acompanhou a longo prazo essa população que não foi revascularizada, a mortalidade foi muito elevada, chegando em próximo de 50%, e muitos com morte súbita. Então, até hoje se fala, olha, lesão de tronco é risco de morte súbita. Né? Só que você tem razão. Naquela época, o que se dispunha de tratamento clínico? Era nitrato. Então, hoje, não tinha S, não tinha estatina. Não tinha estatina, não se tinha outras ferramentas, estabilização dessa placa, etc. Então, hoje, sem dúvida, com todo esse arsenal, provavelmente essa evolução ela é diferente. Ela não é tão maligna assim. Só que quem é que tem coragem de fazer um estudo randomizado, para falar, olha, você tem uma lesão maior que 50%, você não trata e vamos fazer um outro grupo aqui que vai tratar. Ninguém conseguiu realizar esse estudo. Mas, em contrapartida, houve um avanço muito grande, como o Marco já comentou, dessas ferramentas, métodos complementares de avaliação, como imagem e fisiologia, que especialmente no tronco, acaba tendo um papel muito importante. Acho que antes da gente chegar nessa avaliação detalhada, que vai ser muito importante a gente comentar, porque é importante quem está do outro lado entender que a gente precisa e muitas vezes fazer essa avaliação, a gente comentar de como chegou essa diferença do medo da lesão de tronco para outras lesões, né? A gente já viu a importante mortalidade pelo território miocárdico em risco e poucas vezes ele foi colocado em jogo contra o tratamento clínico. A gente teve um estudo em 1994 que realmente foi publicado no The Lancet, colocou um contra o outro e viu que a gente intervir na lesão de tronco melhorava o resultado em comparação com o tratamento clínico. Tiveram algumas poucas meta-análises de repente, após, e depois disso, nunca mais se estudou
clínico versus intervenção na lesões de tronco acima de 50%. Tanto que se a gente pegar aqueles estudos de doença coronariana crônica, como o famoso isquímia, eles excluíram pacientes com lesão de tronco acima de 50%. Era requisito para ser randomizado, a gente excluía a lesão de tronco. Justamente, como o doutor Ricardo falou, pelo medo de manter esse paciente em clínico. Você poderia imaginar, raciocinar, nossa, agora vamos ter um estudo que vai associar também isquemia com essa lesão, com lesões ambíguas, muitas vezes. Foi justamente excluído. É perfeito o seu raciocínio. Ninguém está disposto, vamos dizer, a arriscar, e esse território ainda é considerado sagrado. Naquela época, lá dos anos 80, ainda do estudo KES, o que se mostrou? Então, essas curvas. Aquele paciente revascularizado cirurgicamente, eles evoluíam muito melhor. Então, desde aquela época, a cirurgia também se tornou o tratamento padrão ouro. Lesão de tronco importante acima de 50% é cirúrgico. A gente não ouve isso hoje, né? Exato. Claro que a intervenção evoluiu muito, a gente vai poder discutir, mas isso ainda, por incrível que pareça, essa evidência ainda persiste e ainda é normativa. Então, a gente teve na linha do tempo o registro que mostrou o quão impactante é a lesão de tronco. Depois, pequenos estudos que compararam, naquela época, cirurgia com tratamento clínico, a cirurgia foi superior. E aí, desde então, nunca mais a gente testou a intervenção da cirurgia ou angioplastia com tratamento clínico. E se você entrar no Clinical Trials, também não existe nenhum futuro estudo que vai avaliar isso. Todo paciente com lesão de tronco acima de 50 vai ser tratado. Agora, a questão existem lesões que a gente já comentou que chamam ambíguas, né? Em torno de 50%, e que a gente fica na dúvida, porque é muito fácil a gente dicotomizar a medicina, mas a vida não é dicotômica, né? Então, a gente tem que pegar essas lesões próximas de 50% e avaliar elas melhor para ver se a gente vai precisar. E para nós, a gente sabe isso muito bem, nós que somos intervencionistas e trabalhamos no laboratório de hemodinâmica, o que eu vejo como 50, você vai ver como 60, você vai ver como 40, outro vai ver como 70. Então, essa ambiguidade não é que você calcula ali 50, ok. Realmente acaba sendo a maior parte das lesões, porque gera dúvida, você não tem certeza se é tão grave, se é pouco grave, e você precisa de algum elemento a mais para avaliar. Você citou isquímia e a questão da exclusão pela angiotomografia, mas tem um dado muito interessante do isquímia. Aqueles pacientes que não tinham uma lesão significativa do tronco pela angiotomografia, ou seja, maior que 50%, pela angiotomo, que é um local onde a angiotomo vê muito bem. Angiotomo é um excelente método, tem um valor preditivo negativo muito alto, então ótimo para dizer se não tem ou não tem doença. A sua acurácia, em alguns cenários, com lesão calcificada, cenários magistais, ela pode, às vezes, também ter uma certa ambiguidade, mas vasos tem evoluído muito, de qualquer forma, mas vasos mais proximais, segmentos mais proximais, principalmente o tronco, ela é muito fidedigna, né? Então, aquelas lesões, aqueles casos que acabaram sendo incluídos no isquímia, que tinham uma lesão de tronco, 20%, 30%, 40%, mas que não era importante, maior que 50%, tiveram uma pior evolução. Esses pacientes tiveram mais eventos ao longo do segmento, hoje está próximo de 7, já passou de 7 anos do isquímia. Então, reforçando que o território do tronco é realmente um território mesmo complicado. Que você não vai intervir, for 30%, 20%, esse paciente é mais grave. Esses do isquímia estão na terapia otimizada atual, que é o que o professor falou. A gente não tem dados assim, né, para dizer o segmento clínico de pacientes com lesões mais que 50%, mas a gente vê que eles, nos registros, nessas subanálises dos estudos, o quão grave é a lesão de tronco, por menor que ela seja. Então, a evolução desse paciente, a gente precisa ficar muito atento e otimizar sempre. Eu queria ver alguns comentários, a gente faz hemodinâmica. Eu acho que uma coisa que é legal de comentar, talvez nem todo mundo tenha como o Dr. Ricardo falou, existe uma variação interobservador e existe uma dificuldade técnica de bater um martelo muitas vezes na lesão do tronco, né? Então, eu acho que é legal para o pessoal entender. Então, a gente não tem muitas vezes uma projeção que abra, que a gente fala, né? Que visualize bem a lesão. Muitas vezes o catéter, ele entuba um pouco, né? E você não consegue visualizar bem o tronco. Então, tem algumas características técnicas que acho que é legal de expor também, né? E aí que vem
a grande importância dos outros métodos complementares. Uma vez que você faz a arteriografia ali, né, a coronariografia, e dá sempre essa dúvida. Seja por uma dificuldade na projeção, seja por um tronco curto, seja por uma presença de cálcio, então fica aquela imagem, né, borrada e não muito bem definida. Então, não é fácil, do ponto de vista técnico, definir angiograficamente a lesão. E aí a gente, hoje em dia, quase assim, como o Matheus comentou, eu acho que você define o que é mais que 50%, todo mundo vai concordar em intervir e a grande discussão vai ser cirurgia ou intervenção percutânea. Agora, para indicar, a gente vai abrir mão aí do ultrassom. Exato. E de outros métodos. Na prática, então, a gente tendia a indicar, a abordagem ainda tende, né? A indicar para todos os pacientes que têm a lesão de tronco acima de 50%. Tá? Lembrando uma coisa que também é diferente do cenário, muitas vezes, da doença crônica, onde mesmo com uma estenose mais importante, ou com 70%, etc., borderline, a clínica ela é muito levada em consideração, né? A gente tem aprendido isso. Mesmo a isquímia nos mostrou que talvez ter uma isquemia moderada importante é mais um marcador do que um fator prognóstico, né? Então, a gente hoje, o isquemia mostrou que a gente pode manejar esse paciente clinicamente. E isso também muda um pouquinho o raciocínio no tronco. Às vezes o paciente, por ter uma lesão, a indicação ela pode ser mais anatômica do que em cima de sintomas. Às vezes esse paciente é assintomático, às vezes esse paciente é um paciente que faz atividade física normal. A prova de isquemia não invasiva, às vezes ela também não é conclusiva, principalmente quando você tem multiarterial, etc., padrão balanceado, você não tem também sinais indiretos de problema, mas a análise, o achado anatômico é o que guia o tratamento, que também é uma coisa diferente dos outros cenários. Incrível como isso persiste ainda. Verdade. E aí a gente chega nesse paciente com lesão de tronco acima de 50, a gente tem a tendência em ser mais invasivo, né? Não deixar com tratamento medicamentoso. Mas a gente sabe que a gente pode refinar muito melhor essa avaliação, principalmente em lesões que a gente está na dúvida. E na prática, basicamente, igual a gente já comentou, acima de 70% de obstrução na angiografia não precisa de avaliação adicional. Esse paciente precisa de intervenção, que a gente vai discutir como intervir a seguir. Mas esse paciente que tem lesões entre 30% e 70%, principalmente porque pode gerar dúvida, variação entre observador, é recomendado hoje a gente fazer uma avaliação mais detalhada desse tronco, seja com imagem, como o IVUS ou o CT, ultrassom intracoronário ou tomografia, e também com a avaliação da FFR, a fisiologia invasiva. Doutor Ricardo, o que o senhor acha dessa avaliação mais detalhada? O senhor coloca na sua prática, como o senhor recomenda a interpretação desses achados? Absolutamente fundamental. E não é nem para saber se vai tratar com a intervenção com a cirurgia. É para saber confirmar a gravidade e se precisa receber uma revascularização. Hoje eu diria, se eu posso dizer aqui, paciente com lesão ambígua do tronco não deve ir para um procedimento sem uma avaliação adicional. Não deve. O que acontece? Se não for uma lesão significativa, do ponto de vista de causar uma isquemia significativa, ou seja, uma obstrução significativa ao fluxo coronariano, se esse paciente vai para a cirurgia, a mamária fecha, a ponte fecha, porque ela compete o fluxo num vaso que não tem uma lesão com fluxo limitante. Isso a gente vê, né? Você sabe disso. Ao mesmo tempo, deixar de tratar uma lesão que não parece ser tão importante, e ela tem critérios de gravidade por esses métodos, nós também estamos colocando nossos pacientes sob risco. Quais são esses métodos? O mais utilizado hoje é o método de imagem, é o ultrassom intracoronário. Mas antes do ultrassom veio a fisiologia. E o ultrassom, na verdade, os seus parâmetros eles foram validados pelos critérios fisiológicos. Então, não podemos dizer que a imagem ou ultrassom é superior à fisiologia, porque, na verdade, ele foi validado pelos critérios fisiológicos. Que critérios são esses? Então, a fisiologia invasiva, o FFR, né, feito de forma clássica, hiperêmico, etc., tivemos alguns estudos mecanísticos, o estudo de Jasch é o mais importante desses, que mostrou que uma isquemia significativa, ou seja, um FFR abaixo de 0,80,
igual ou menor que 0,80, ele estava associado a uma área, ali o valor também dicotômico, uma área de 6 milímetros quadrados. Então, a partir desse estudo, desta validação, se considerou que área pelo ultrassom acima de 6, estamos tranquilos, podemos manejar esse paciente clinicamente. Área abaixo de 6, devemos tratar e encaminhar para revascularização. Posteriormente, vieram estudos que validaram clinicamente esta área. Então, que mostraram que realmente os pacientes que foram mantidos clinicamente em cima desse critério de uma área maior, maior que 6, em comparação com os que foram tratados, isso validou esse critério e tem sido até hoje utilizado. Estudos adicionais em diferentes populações, como populações asiáticos que têm uma menor área de superfície corporal, ou seja, vasos menores, em outras populações também em geral, mostraram que essa área de 6 ela pode ser relativizada, também baseado nessa correlação com a fisiologia e também validações clínicas que foram utilizadas. Então, a área validada mais baixa naquela população com uma área de superfície corporal menor, nós estamos falando aqui uma área em torno de 4,2. Os estudos do Autopark mostraram isso. Temos aí na população caucasiana, os estudos europeus também. Infelizmente, na América Latina nós não temos estudos que possam mostrar na nossa população, mas mostram uma área em torno de 5, 5,5. Então, na prática, como é que você aplica isso? Você tem sim uma certa zona cinzenta, mas acima de 6 você fica muito tranquilo, independente do que a angiografia mostra. Isso que acho que é importante saber, que o critério da imagem invasiva ele se sobrepõe ao critério angiográfico, né? Uma área acima de 6 você fica muito tranquilo em manejar esse paciente clinicamente e não indicar uma revascularização. Já uma área abaixo, se for uma área de 3, área de 2,5, área de 4, a gente vai sempre indicar o tratamento. Se tiver numa zona aqui algo cinzenta, aí vale a pena levar em consideração também a apresentação clínica, a sintomatologia desse paciente e talvez dispor aí sim da fisiologia invasiva como mais uma avaliação adicional para você ter certeza que aquela lesão é ou não significativa. E também trazer sempre o bom senso, né? Nós temos métodos complementares, o nome já fala. Não tratamos um método, não tratamos um número, nós tratamos um paciente. Então, nós estamos diante de um paciente, por exemplo, acima de 80 anos, octogenário. Paciente que já é extremamente debilitado, que tem uma lesão extremamente calcificada, que mesmo sendo importante, você vai levar em consideração uma insuficiência renal gravíssima. É um paciente que não tem sintomas limitantes. Por que não manejar esse paciente clinicamente de uma forma mais conservadora? Acompanhar de perto. Da mesma forma que isso também, ao contrário, isso se aplica, a gente sempre tem que ter o bom senso. Não é só ultrassom, a tomografia de coerência óptica, que é o método invasivo que veio depois do ultrassom, mas que traz uma resolução maior, 10 vezes maior. Isso pode trazer algumas vantagens também em determinados cenários. Também pode ser aplicada tanto na avaliação da gravidade da lesão, como na guia do procedimento. Eu destacaria que, vocês comentaram sobre a questão da angiografia, a lesão que envolve o ósseo do tronco, ela é especialmente difícil de avaliar, porque o catéter muitas vezes não chega até o ósseo. Se você chegar e colocar ele justo ali no local do ósseo para fazer uma injeção que possa opacificar melhor o vaso como um todo, você tem uma queda importante da pressão, que a gente chama de dumping, né? Uma queda importante da pressão, o paciente pode até instabilizar, pode até fibrilar. Então, qualquer residente, já no começo das residências, ele aprende isso, que tem que ter muito cuidado quando ele identifica essa situação. E aí o método de imagem, ele ajuda demais, porque você não tem dúvida, você vai saber exatamente com o que você está lidando. Ele vai ter um papel muito importante também na intervenção, né? Que a gente vai comentar posteriormente. Então, se você definir por colocar o stent, o ultrassom vai ajudar bastante. Então, você já usou ele na avaliação para definir se vai intervir, ele já está ali pronto para ser utilizado na intervenção. Acho que todas essas informações que o Dr. Ricardo trouxe para a gente pode até fazer um passo a passo aqui dessa lesão de tronco, né? Se a gente chega com um paciente com lesão de tronco, que você, pela angiografia, o hemodinamicista bateu o martelo que é grave, beleza, a gente pode discutir como intervir. Acima de 60%, 70%. Agora, se tem uma lesão que você está na dúvida, que o hemodinamicista está na dúvida, 40%, 50%, 60%, a gente tem que lançar mão
de outros métodos, de preferência a imagem intracoronariana. Por quê? Igual o Dr. Ricardo comentou, se a gente não fizer nada numa lesão com repercussão, a gente pode ter complicações sabendo que a mortalidade dessa doença é altíssima. E se a gente intervir num paciente que não tem complicação, se a gente fizer não tem necessidade, não tem isquemia, se esse paciente vai para a cirurgia, as pontes fecham, ou seja, a gente submete o paciente ao risco da cirurgia ao troco de nada. E se a gente o risco da intervenção, né? Também se fazer de forma desnecessária tem. Exatamente, tem igual a da angioplastia, colocar um stent, é uma angioplastia normalmente complexa, deixa uma malha de stent lá, pode levar a restenose, então a gente vai estar causando mais malefício que benefício. Então a gente tem que exigir essa avaliação detalhada do tronco nessas lesões duvidosas, independente do local onde a gente esteja. E de preferência, então, começar com ultrassom intracoronário e a gente tem essa área luminal mínima de 6 milímetros quadrados para dizer se essa lesão é grave ou não. Lembrando que isso pode variar conforme a população, o biotipo. Tem até a ideia de a gente tentar trazer essa área absoluta para a superfície corpórea, né? Deixar indexado, né? Essa palavra que tinha sumido. Eu acrescentaria que não é errado você usar a fisiologia também. Não é errado. Exato. Ela está validada para isso. Só que existem alguns desafios nessa avaliação. 60% dos pacientes que têm lesão de tronco, eles têm doença também multiarterial. Então, eles também têm doença importante nos vasos descendente anterior, circunflexo, coronária direita. E no caso da coronária esquerda, dos seus ramos principais, a presença dessas lesões, ela pode muitas vezes impactar na avaliação da fisiologia invasiva em algum grau. Talvez os métodos não hiperêmicos, eles tragam uma vantagem nesse sentido. Mas também, se estamos ali lidando com, vamos dizer assim, áreas eu chamo de áreas cinzentas ou áreas de variabilidade, no método de imagem, além de ter essa boa validação em relação à área, a área, a marca que a gente avalia em milímetros quadrados, essa área mínima do lúmen, ela também, como você já comentou, caso haja essa opção de se intervir, ela auxilia, facilita a guia do procedimento, você vê a morfologia da placa, você já monta a sua estratégia, já avalia o tamanho dos dispositivos que você vai precisar usar, então, nesse caso, ele acaba sendo mais utilizado que a fisiologia. Perfeito. Eu acho que o Dr. Ricardo comentou, e é interessante a gente saber também, acho que uma coisa que dá muita segurança para o clínico, entender que essa área de 6 foi validada, né, clinicamente, porque não só a questão de gera isquemia, não gera, existe correlação fisiológica, acho que é importante. E só acrescentar uma questão de um aspecto prático, que é a questão de custo, né? Então, acho que quando a gente vai fazer, seja ultrassom, seja fisiologia, a gente vai agregar custo. E o hemodinamicista ele acaba pensando nisso também num potencial tratamento. Normalmente a gente vai planejar esse tratamento, né? Um tratamento complexo e tudo, mas uma vez que você fez a intervenção, depende do cenário e tudo, você usar o ultrassom, ele pode guiar o tratamento desse paciente, né? Então isso pode ser uma questão também, além dos multiarteriais, que o Dr. Ricardo comentou, que as lesões em série falseiam negativamente, né, o FFR do tronco. Eu acho que essa é uma questão importante. Acho que alguns hemodinamicistas pesam muito essa questão de priorizar a imagem, uma vez que você pode começar a tratar o paciente, isso vai guiar. A gente vai falar mais para frente, né, mas o uso de imagem para o tronco, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, é fundamental. Então, como que o senhor vê isso, doutor, assim, na prática, essa questão dos custos, né? O custo hoje, ultrassom e FFR vai agregar um custo similar praticamente, mas você já pode usar no tratamento, né? Nessa situação do tronco e qualquer situação que a gente já pode também guiar o tratamento, a imagem sem dúvida se sobrepõe. Tanto para o ultrassom quanto a tomografia de coerência óptica. A fisiologia ela se sobrepõe no sentido da indicação do tratamento, mas a guia, apesar da fisiologia também ser utilizada para guiar, existem alguns índices que mostram uma correlação clínica razoável, buscando a normalização, né? Mas ela não oferece todas as informações, todos os elementos, o tamanho do vaso, as características da placa, o segmento todo doente,
os diâmetros que te ajudam a fazer a seleção correta do material, a otimização, uma expansão adequada, tudo isso a fisiologia não é capaz de oferecer. Então, eu creio que a imagem, sim, ela tem um papel especial e preferencial nesse tipo de avaliação. Eu chamaria atenção, a gente está discutindo aqui bastante essa questão da caracterização da lesão, alguns critérios bem objetivos. O que foge um pouco à regra é naquele paciente que pode não ter uma lesão de tronco importante o suficiente para uma avaliação, vamos dizer assim, na rotina, mas dentro de um cenário de síndrome coronariana aguda, onde existe a suspeita do comprometimento de uma lesão no tronco da coronária esquerda, uma placa rota, uma lesão, uma placa com características de instabilidade, apesar de não termos também um consenso em relação a isso, é muito mais fácil você aceitar manejar clinicamente uma lesão dessa, uma placa que já se rompeu, já teve um evento, fora do tronco, do que no tronco. Com certeza. Quem é que vai ficar tranquilo? Vamos dar muita estatina, vamos aqui controlar, vamos controlar bem a pressão, vamos acompanhar o antiplaquetário. E se aquela placa volta a instabilizar, causar um reinfarto, alguma coisa, pode ser um evento fatal. Então, essa é a única condição que, fugindo desses critérios, nós podemos também indicar um tratamento no tronco. E nessa situação, que muitas vezes o lúmen não está tão comprometido, a intervenção se sobrepõe à cirurgia de revascularização. Eu não acho que isso é tão representativo na prática clínica, mas são casos que acontecem. Novamente, o método de imagem ajuda demais. A tomografia, que tem uma resolução superior, pode ajudar mais ainda na identificação dessas características de instabilidade da placa aterosclerótica nessa localização. Acho que então a gente pode partir para a última etapa, que é a discussão polêmica, né? Sobre como que a gente vai intervir. A gente vai tentar não ter viés aqui, apesar de serem 3 da área de cardiologia intervencionista, que é, uma vez que a gente definiu que a lesão é grave, seja pela angiografia ou por esses métodos complementares, qual que vai ser a nossa decisão quanto ao método de intervenção? Esse paciente vai para a cirurgia ou esse paciente vai para a intervenção percutânea com implante de stent? E a gente sabe que, classicamente, a gente sempre indicava a cirurgia, mas com o advento de técnicas melhores de angioplastia, dos stents farmacológicos, a gente começou a equiparar os stents farmacológicos com a cirurgia farmacológica, com a cirurgia de revascularização. E a gente teve 4 grandes estudos, né? Com 2 muito polêmicos que são mais recentes. A gente teve lá no passado o Pre-Combat, que randomizou 600 pacientes entre cirurgia e intervenção percutânea e mostrou que o implante do stent era não inferior à cirurgia para lesões de tronco. A gente teve o famoso estudo Syntax, que viu, de maneira geral, que a cirurgia era superior, mas quando a gente avaliava subgrupos pelo score de Syntax, quando a gente tinha o score menor do que 32, a gente poderia também fazer o stent, era não inferior. É importante lembrar que o Syntax era de multiarteriais, né? E desses, uma boa parcela tinha lesão de tronco. Não foi um estudo focado em tronco, mas tem uma subanálise com mais de 700 pacientes com evidência importante, robusta nesse sentido, né, Matheus? E, por fim, os 2 mais recentes, que mostraram suas análises de 5, 10 anos, de 10 anos ainda não, né? De 5 anos, que foi o Excel e o Noble. O Excel, que foi não inferior a bem polêmico do stent versus cirurgia, e o Noble, que mostrou que cirurgia era superior. E isso, Dr. Ricardo, o senhor deve ter vivido mesas e mesas de congresso discutindo sobre isso, até exaustivamente, no final, para não chegar a nenhuma conclusão, né, Dr. Ricardo? O que o senhor tem a dizer para a gente sobre muitas conclusões, os cuidados que a gente tem que tomar na hora de avaliar esses estudos? Colocando isso em perspectiva histórica, não sei se você sabe, mas a primeira angioplastia com balão, em 1977, feita por Andreas Grundzig, na Suíça, foi numa descendente anterior proximal. Esse paciente viveu por décadas depois e tem até uma história muito, muito bonita que retrata bem a evolução da cardiologia intervencionista, a incrível evolução da cardiologia intervencionista. O segundo paciente que ele fez foi um tronco da coronária esquerda. E esse paciente tratou, teve um bom resultado imediato. Sabia disso? E alguns meses depois, se não me engano, 3 ou 4 meses depois, esse paciente teve uma morte súbita, né? Então,
o balão nunca foi considerado uma boa alternativa para a lesão do tronco, pelo risco de ter uma retração aguda mais importante, uma restenose, até mesmo ter a necessidade de uma intervenção de emergência. Isso serve até hoje. Balão farmacológico, agora estão falando muito também, não entendo que é para o tronco da coluna esquerda. Quando vieram os stents não farmacológicos, no passado chamaram convencionais, mas hoje o convencional farmacológico, então eu gosto de usar o termo stent não farmacológico, aí final da década de 80, todos os anos 90, até o desenvolvimento dos stents farmacológicos, se começou a avançar em cenários de maior complexidade, aos poucos, progressivamente. E as primeiras séries, aí tem um papel bem importante do Dr. Park na Coreia, foi um pioneiro importante nessa área. As primeiras séries com tratamento de tronco com stent não farmacológico, em comparação com a cirurgia, nunca mostraram diferença em mortalidade. Vocês não vão encontrar isso. Então, sempre foi seguro tratar o tronco com a intervenção percutânea com o implante do stent. Isso é importante. Mas a intervenção ela era associada à necessidade de nova revascularização muito maior do que a cirurgia. Então, acaba ficando muito a cirurgia sempre como tratamento preferencial, a intervenção como uma alternativa factível. Nos casos mais selecionados, que não envolviam uma complexidade anatômica tão grande, por exemplo, o envolvimento da bifurcação, que precisasse uma técnica, o implante de stent nos 2 vasos, porque com stents não farmacológicos, as taxas de restenose eram muito elevadas. Então, o problema aqui sempre foi de eficácia, não de segurança. Eu acho que é interessante, professor, isso que o senhor comentou, porque teve as questões do Excel e do Nobel. Quem for ler mais a fundo vai ver que o Nobel, né, a princípio, é um estudo negativo, justamente pela taxa de revascularização. Isso. Então, na verdade, o tronco que a gente vai ver, a gente já, como o senhor falou, desde os estudos do Park, meta-análises e outros comparações, cirurgia e angioplastia, a gente tem um resultado de mortalidade semelhante, vamos dizer, não inferior, e com maiores taxas que a gente sabe em qualquer paciente, nos multiarteriais e tronco, né? Acho que eles se assemelham nesse sentido. O que a gente está propondo é a mesma mortalidade, mas com a necessidade, muitas vezes, de fazer novas revascularizações ao longo do tempo e uma chance dessas revascularizações planejadas ou não planejadas. Então, assim, acho que aí a gente está vendo que o tronco, com esse desenvolvimento, com os stents novos, com as técnicas novas, se bem conduzido, a gente está falando muito parecidamente com os pacientes multiarteriais, né? Concordo. Acho que... Concordo. E então a gente chega nesse ponto com a indicação para pacientes selecionados com alto risco cirúrgico ou contraindicação para cirurgia. E lembrando que o tronco é um segmento proximal, então, do ponto de vista técnico para a intervenção, é muito favorável. É um vaso muito calibroso. Fazendo bem feito, fica bom. Sim. Então, mesmo com stent não farmacológico, a taxa de restenose era menor do que nos outros vasos. Né? Uma área muito grande. Então, sempre foi um cenário, vamos dizer assim, muito atrativo e potencialmente de bons resultados para a intervenção. Com o advento dos stents farmacológicos, aí a gente começa a resolver o problema, vamos dizer assim, em parte, da eficácia. Né? Porque você tem um dispositivo que diminui em mais de 50%, 50%, 70% a necessidade de uma nova revascularização, e aí os estudos começam a acontecer, inicialmente os registros, mostrando resultados muito favoráveis no tronco da coronária esquerda. E como para qualquer cenário de revascularização, a intervenção ela traz a vantagem de ser minimamente invasiva, de ter uma recuperação mais rápida, em detrimento da cirurgia, em comparação com a cirurgia, que é um procedimento mais invasivo, a natureza é mais invasiva, com riscos maiores numa fase imediata, mas
como ela não está tratando o local, ela está tratando o segmento distal, os seus enxertos, ela então previne a progressão da doença, a taxa de nova revascularização, necessidade de tratar novamente acaba sendo mais baixa e isso persiste até hoje também. E é o que guia, né, os estudos. Sim. Você citou alguns estudos, né? Sem dúvida são os 4 estudos mais normativos, mais representativos dos últimos 20 anos. Pre-Com é também um estudo coreano, sem nenhuma diferença em mortalidade. Na verdade, as curvas são quase que idênticas em termos de mortalidade no segmento tardio. Maior necessidade de nova revascularização. O estudo Syntax, quase 2.000 pacientes, uma análise pré-especificada, um pouco mais de 700, acho 706 pacientes. Você tem, então, também sem nenhuma diferença em termos de mortalidade, num cenário bastante complexo. Aqui não era só tronco também, você tem muito tronco multiarterial envolvido, mas quando você pega essa subanálise pelo tronco especificamente, análise de 5 anos e 10 anos, sem nenhuma diferença em termos de mortalidade, também quase que as curvas superponíveis. A diferença absoluta de necessidade de nova revascularização, 11,2%. Número absoluto, guardem esse número. A gente parte, então, para uma análise onde você considera o Syntax baixo, moderado e alto, leia-se um cenário de complexidade anatômica baixo, moderado ou muito elevado, né? Então, Syntax baixo e moderado, resultados em termos de desfechos combinados, um mês com 2 Cs, sem diferença significativa, mesmo com a nova revascularização envolvida. Já o Syntax elevado, alto, maior ou igual a 33, aí a cirurgia tem uma vantagem grande. Então, a partir daí, se desenha o estudo Excel. Então, nós queremos avaliar, comparar apenas nesse cenário mais seletivo. Já tiraram Syntax fora baixo e o maior que moderado. 33. Aqui a gente já sabe que não vai bem. Vamos estudar aqui. Então, o Syntax ele foi um estudo muito bem desenhado, é o estudo mais contemporâneo, porque ele reflete hoje o material que a gente usa, muito próximo da técnica, que sempre está avançando, mas a técnica que a gente usa, quase 80% dos casos guiados por ultrassom O intracoronário. Excel, né? O Excel. Eu já vou falar do Noble também. Mas o Excel, eu estou pulando aqui direto para fazer aqui algumas conexões. E o Excel, então, ele, no seu primeiro momento, ele mostra o resultado não inferior, sim, da intervenção, com algumas vantagens numa fase imediata. Essa vantagem ela se perde até 5 anos, né? A gente vê que as curvas elas se cruzam, então, numericamente, o que era um pouquinho melhor para a intervenção fica um pouquinho melhor para a cirurgia, né? Existe uma diferença em mortalidade total que nunca foi vista em nenhum outro estudo, em nenhuma meta-análise, e isso gera também muita discussão. Quando nós tentamos colocar uma lupa aqui, qual é a causa dessa mortalidade? A chamada mortalidade cardíaca, né, o cardiovascular, ela é 5 versus 4,5%, então sem diferença significativa, 0,5% de diferença a favor da cirurgia, mas que não é absolutamente significativa. Na chamada morte não cardíaca, então você tem uma diferença de 2 pontos percentuais, aí tem pneumonia, tem infecção, tem AVC, outras coisas também. E aí na chamada causas indeterminadas, quer dizer, que você não consegue dizer que é uma coisa nem outra, tem uma diferença de 0,9%, o que leva a uma diferença de mortalidade total. Então, à luz não só desse estudo, mas de um histórico, é muito difícil você querer transportar ou falar, olha, a partir de agora a gente acha que a mortalidade é maior com a intervenção. Não dá para se dizer isso. E se considerando as meta-análises também, incluindo todos esses estudos que foram citados, os números são praticamente idênticos de mortalidade total. Então, talvez houve um achado inesperado, eu diria, no Excel, que não se replicou em nenhum outro estudo e a comunidade científica, de maneira geral, tentando tirar os viés, aceita isso dessa forma. Já considerando essa técnica, vamos dizer assim, mais contemporânea, aquela diferença absoluta que era de 11,2% de necessidade de nova revascularização,
que a gente viu no Syntax, stent primeira geração, pouco uso de ultrassom, técnica não tão avançada de otimização do implante dos stents, ela cai agora para 6,9%. Então, essa diferença persiste, e é natural que persista, porque a forma como se revasculariza, ela é diferente. Em vários cenários, a cirurgia sempre ganha na necessidade de nova revascularização. A menor diferença que chegou foi o estudo FEM3. Um outro contexto, exclui o tronco, que chegaria a 3%. Né? Então, entre 3% e 4%. Então, mostra uma evolução muito grande que se aproxima dos bons resultados cirúrgicos. Eu acho que nós precisamos também discutir isso um pouquinho depois, que nós estamos falando aqui de centros com uma taxa de mortalidade menor que 1% em um ano, né? E para a gente extrapolar esses resultados, a gente também precisa buscar alguma semelhança em relação ao que os estudos normativos mostram. Mas o Excel tem uma outra polêmica também, que foi muito discutida, a questão do infarto periprocedimento. O critério final que foi utilizado no estudo é um critério igual para as duas estratégias, que eu acho que é o correto. Por que com a intervenção é uma troponina acima de 3, 5 vezes, ou CKMB que seja, e para a cirurgia acima de 10 vezes, porque ele é o procedimento mais invasivo? Tem que ser igual, porque o impacto disso ele vai variar de acordo com o eventual dano miocárdico, que é o que está se falando. Então, CKMB acima de 10 vezes, que é o que os estudos mostram que você tem correlação clínica com essa elevação de biomarcador, não houve diferença entre os dois grupos. Então, ao final de 5 anos, o desfecho primário, que o estudo foi desenhado para isso, que é um desfecho de segurança, que é morte por todas as causas, acidente vascular encefálico e infarto, seja periprocedimento ou infarto espontâneo, ele não foi diferente. O estudo não foi desenhado para mostrar a diferença em mortalidade, apesar de ter tido esse achado. Então, se nós consideramos um gerador de hipótese, isso precisa ser avaliado num outro estudo, com um número maior de pacientes, para ver se provavelmente não vai acontecer também. Mas que em 20, provavelmente não, mas que em mais de 20 anos de evolução, isso nunca aconteceu. E aí, voltando rapidamente para o estudo da Nubble, vou colocar aqui um meio intermediário entre o Syntax e o Excel. O Nubble, ele foi um estudo, sem dúvida, importante, mas que ele teve alguns problemas. Então, o principal problema que eu vejo para a aplicabilidade dele, ele usou stents que não são stents que nós usamos mais na prática, stents perfil maior. Taxa de trombose que foi vista no grupo de intervenção, nós não vemos na prática clínica, foi próxima de 3%. Nossa. O Excel foi em torno de 0,5%. Não computou no seu desfecho primário o infarto periprocedimento, e aí isso acabou dando uma diferença muito favorável para a cirurgia. Quando se colocou o infarto periprocedimento, essa diferença ela é mitigada, mas interessantemente a mortalidade ela não teve diferença, praticamente idêntica também entre os dois grupos. Mesmo com essas situações. A taxa de necessidade de nova revascularização foi exatamente igual ao Excel, 6,9%, a diferença absoluta. Então, o principal fator que mostrou essa diferença a favor da cirurgia foi o infarto espontâneo, no estudo Nubble. Apesar de ter tido quase 80% também de guia com ultrassom, buscando otimização, nós consideramos que o Excel é um estudo superior em termos de qualidade e mais representativo da prática atual. Então, a gente teve esses dois estudos, né? O Excel e o Nubble, que a gente discutiu bastante aqui. E essas pequenas divergências foram discutidas ao longo de muitos anos. O Dr. Ricardo trouxe a sumarização de como interpretar esses artigos, tá? É claro, os cirurgiões, eles batem na tecla do infarto periprocedimento, eles gostam de comentar outras coisas, mas no geral, a comunidade aceita muito bem de que o stent é uma excelente opção. A gente nunca vai fazer um estudo de superioridade, a ideia realmente é ver que dá para fazer o stent. E acho que a conclusão, quando a gente termina de avaliar esses dois estudos, que é para quando a gente está frente ao paciente, é que a gente tem duas opções que elas podem ser igualmente boas a depender do cenário, né? Que eu acho que é o principal que a gente tem que discutir daqui para frente, né? A partir do momento que a gente está indicado a intervenção, a gente viu que tiver diversos estudos clínicos que demonstraram que eu posso fazer a angioplastia, assim como fazer a cirurgia. Então, vamos tentar identificar qual que é o paciente que se beneficia mais de um ou de outro. Por isso que o papel do Heart Team
é muito importante para você não tomar essa decisão sozinho e você pôr vários fatores juntos, não só anatômicos, mas também de fatores de risco do paciente, aonde você está, que o Dr. Ricardo já deu o pequeno spoiler ali atrás, né? Você tem que ver onde você está. Os resultados da cirurgia se equiparam aos resultados da cirurgia de onde foram feitos os estudos? E os resultados da hemodinâmica se comparam? A gente vê que aqui no Brasil, a gente tem muito mais centros de hemodinâmica que conseguem se comparar a centros do exterior do que centros cirúrgicos, porque envolve muito mais... Todo um cuidado muito mais elaborado do que da própria intervenção percutânea. Eu acho que é interessante, Matheus, quando a gente... né, eu acho que primeiro, acho que o Dr. Ricardo mostrou brilhantemente a questão do conhecimento de toda a evolução, de vários estudos, de meta-análise. Então, por isso, não é... né, por isso que alguém vai ler o Excel e falar, nossa, mas tem mortalidade envolvida e tal. E acho que ele mostrou brilhantemente por que a gente considera a mortalidade igual entre as duas técnicas. Então, quando a gente vai para o nosso paciente, eu acho que o que eu comento sempre é assim, você vai olhar, obviamente, primeira coisa, você vai ver o cateterismo e você vai olhar. O sintaxe muito alto, que é o maior que 33, né? Maior ou igual a 33, é um sintaxe que, assim, você vai ter lesão da DA, você vai ter lesão da CX, da CD. Então, você, com a lesão de tronco ainda, que é o que a gente está discutindo aqui, então vão ser ali 6, 7 stents, técnica de bifurcação, 1, 2 vezes. Então, assim, esse paciente, ele como a gente falou, resultados clínicos e resultado cirúrgico, obviamente, superior. Então, acho que a gente começa por aí. Você olhou, é um sintaxe muito elevado, esse paciente, obviamente, tem benefício cirúrgico. Você olhou, esse paciente começa a ter dúvida, então não são tantas lesões, são lesões mais proximais, tronco e o ósteo da DA, o ósteo da CX. Você tem uma CD focal junto com esse tronco e é isso. Então, esse paciente a gente vai ter que questionar. E aí eu acho que o mais importante é a parte clínica. Então, o Dr. Ricardo falou, engraçado, no tronco a gente é muito... né, pragmático, e 50% trata, não trata, era menor que 6 trata, mas então rever a idade do paciente, a presença de diabetes, a presença de disfunção ventricular, enfim, todo o contexto clínico para a gente pesar o benefício cirúrgico. É isso que a gente vai comentar exatamente agora. Quais são os fatores que eu vou colocar na balança na hora de discutir esse caso com outras pessoas, tomar essa decisão, que vão tender mais para o lado da intervenção percutânea ou para a cirurgia? A gente tem uns fatores que favorecem mais para a cirurgia. Por exemplo, paciente diabético, a gente sabe que em muitos cenários vai melhor na cirurgia. Isso não é isolado, tá? É diabético, vai para a cirurgia. Mas são fatores que a gente vai colocar em balança para decidir. A anatomia é muito complexa. Paciente com risco de sangramento, que não pode usar DAPT, por exemplo, ou tem risco usando a DAPT. Pacientes que já têm indicação de fazer alguma cirurgia, ou em algum caso agudo de apresentação coronária, como um infarto, um supra, né? A gente não vai discutir. Aqui, na verdade, é o contrário, né? Aí a gente vai discutir a intervenção percutânea. Com relação a esses fatores, doutor, que o senhor, como hemodiamicista, você fala assim, esse caso é melhor para a cirurgia. Quais você acha que pesa melhor, tanto do ponto de vista anatômico, quanto do ponto de vista do paciente, das comorbidades? Em primeiro lugar, eu colocaria que se nós não estamos diante de uma situação de emergência com estabilização ou emergência, nós não devemos fazer esse procedimento de forma imediata, que a gente chama de procedimento ad hoc, sem conversar com a família, sem expor as alternativas, dentro de um cenário onde existe um heart team, onde isso é factível, de discutir com os colegas cirurgiões, colegas clínicos, o que pode ser o melhor para o paciente. Acho que isso é legal, é a mesma coisa, vamos dizer, de oclusão crônica, né? Então, entenda que é um procedimento eletivo. Entenda que você vai compartilhar com os colegas, com a família, com todo mundo, preparar material, né? Então, acho que isso é um ponto que o doutor começou com isso, que acho que é um ponto muito importante. Procedimento planejado, onde você tem as ferramentas necessárias, onde você já antecipa as necessidades que você vai ter no procedimento, eventuais dificuldades. Nós estamos falando muito de sintaxe aqui, né? O sintaxe é um score anatômico, mostra complexidade anatômica. Ele é validado, ele discrimina para a intervenção, não para a cirurgia.
Então, esse é um ponto primeiramente importante, pela natureza dos procedimentos. A cirurgia não precisa Então, ele navegar pode por dentro da ser coronária. uma anatomia ruim para stent intervenção e ruim para também. cirurgia também, né? Que são coisas diferentes que a gente acaba olhando. Isso é verdade. Então, se nós formos calcular o sintax isoladamente de uma lesão de tronco, salve se for uma oclusão crônica, jamais vai ser um sintax alto. O que eu estou querendo dizer com isso? Por definição, se a gente se basear no sintax anatômico, qualquer tronco pode ser tratado com intervenção. Sempre. Porque ele está dentro de um sintax baixo ou moderado. Em termos de valor prognóstico, é mais importante o que acontece fora do tronco do que no tronco. O impacto para a decisão no tronco é justamente você encontrar um tipo de anatomia onde a intervenção ela não consiga oferecer um resultado ideal. É uma anatomia muito calcificada, é uma tortuosidade muito grande, você tem dificuldade de acesso, de proteger os ramos, é uma trifurcação complexa, é uma doença muito extensa, etc. Então, daí a necessidade de você ter realmente, estar lidando com grupos com experiência, em centros de referência, que tem todas essas ferramentas, onde podem oferecer um resultado à altura. Se você não pode oferecer, não faça, né? A cirurgia, a indicação cirúrgica, ela está muito bem estabelecida para esse cenário. Hoje, nós vamos indicar, em casos de forma seletiva, que está validado, é uma complexidade anatômica que, no geral, baixa ou moderada. Isso eu entendo, e as diretrizes brasileiras reforçam isso. A diretriz europeia última publicada da classe 1A para um sintax baixo, 2A para um sintax moderado, para cirurgia todas as condições de complexidade é 1A, mas que traz então a intervenção como uma alternativa, pode ser até mesmo preferencial, dependendo daí dos riscos do cenário clínico desse paciente. Aí vocês já comentaram insuficiência renal, um DPOC, pacientes com alto risco cirúrgico, doença vascular periférica, pacientes muito idosos, pacientes com história de AVC prévio, pacientes com aorta em porcelana, por exemplo, que o cirurgião vai ter dificuldade em fazer a abordagem. Cada vez mais tão frequentes esses pacientes, né? Então, isso pode vir a se tornar parte da rotina. Mas, por exemplo, os dados do Dante Pazanese, o que nós temos? Há 10 anos atrás, 1,5% dos procedimentos era o tronco da coronária esquerda não protegido. Hoje está em 4,5%. Aumentou 3 vezes, mas é 4,5%. O senhor está mais corajoso. Já na cirurgia, no nosso hospital, 20% dos pacientes que vão para a cirurgia têm doença do tronco. Então, nós somos seletivos. Nós sempre fomos seletivos. E acho que vamos continuar sendo. Se você pegar os dados do NCDR americano, não passa de 2,5% a taxa de tratamento do tronco. Então, mesmo a despeito de toda a evolução, é ainda um cenário, eu acho, que vai persistir, onde nós precisamos ser seletivos e precisamos garantir um resultado tão bom quanto. Aí vem a questão dos resultados locais, sabemos onde nós estamos. Se eu estou lidando com um local onde uma mortalidade cirúrgica ela é 5%, 7%, é só olhar dentro do DataSUS, onde isso acontece, não é nenhum demérito, mas é uma realidade que talvez é melhor você considerar um tratamento minimamente invasivo se você tiver uma taxa de mortalidade de 1,5% ou 0,5%, que é o que a gente busca. Da mesma forma, um local onde a cirurgia vai muito bem e tem uma taxa de mortalidade comparável aos estudos normativos, como nós comentamos, é absolutamente razoável que se ofereça essa estratégia. E nós devemos ser capazes de oferecer ao paciente de uma forma bastante correta, de uma forma não enviesada, as alternativas, as vantagens e desvantagens. Claro que o tratamento minimamente invasivo ele tem óbvios atrativos, né? E riscos menores, somente na fase inicial. O paciente acaba tendendo também, né, a preferir. Ele pode tender, mas ele precisa saber também dos resultados locais e que ele pode vir a precisar de novos procedimentos ao longo do seu segmento 1, 2, 4, 5 anos, em comparação com a cirurgia que é mais invasiva, tem maior risco imediato, maior risco de AVC, etc., mas que pode ter um resultado mais duradouro.
Acho que a gente tá conseguindo fechar praticamente tudo que a gente tinha para falar de lesão de tronco, né? Desde como identificar, como avaliar detalhadamente, dizer se essa lesão é grave ou não, até chegar à decisão de como intervir. A gente viu que não, a gente pode escolher as duas opções e o principal, avaliar o centro que você tá e colocar esses fatores na balança, né? E esses fatores até factíveis do procedimento, tanto do vista do cirurgião quanto do hemodinamicista, são muito importantes. Porque se você tem um paciente que o cirurgião vai falar, olha, essa aorta está em porcelana, o paciente já fez cirurgia, esternotomia prévia, vai ter dificuldade maior, os leitos distais são ruins, em contrapartida, você pega uma lesão de tronco, onde o paciente, lesão de tronco que nem envolve bifurcação, por exemplo. Então, a gente está tendendo muito mais a indicar intervenção nesses casos. Então, por isso que essa é uma decisão difícil do clínico tomar sozinho. Você tem que conversar com o cirurgião e conversar com o hemodinamicista, mas você tem que ter conhecimento para garantir que eles não estejam enviesados. Porque a gente sabe, principalmente na prática privada, é muito mais comum os especialistas estarem enviesados, né? Eles querem assumir essa responsabilidade. Então, Ricardo, você tem algum comentário final sobre lesão de tronco? Algo que queira deixar aí para os nossos ouvintes? Eu acho que foi ótima discussão. Parabenizar vocês aí pelo esse trabalho que vocês têm feito de forma tão competente, trazendo conhecimento, trazendo esse fórum onde a gente pode estar discutindo de uma maneira tão livre temas que são muito importantes. Isso faz parte da nossa prática diária, da nossa prática clínica. Isso tem implicações muito importantes para os nossos pacientes, para a sobrevida deles. Pacientes que têm esse tipo de lesão, eles precisam ser olhados de uma forma especial, de uma forma muito cuidadosa, para que nós possamos, sem dúvida, eles possam, na verdade, se beneficiar das melhores estratégias terapêuticas que estão disponíveis. E, claro, a revascularização, a intervenção, a cirurgia, mesmo o tratamento clínico, são essas alternativas e a gente deve trazer as melhores evidências sempre. Professor, o senhor tem um tempinho para algum merchan que o senhor queira? A gente vai ter um evento de intervenções complexas no Dante Pazanese daqui a 2 semanas. Na verdade, o lançamento desse episódio vai ser daqui 1 semana, né? Então, Ricardo, se puder falar um pouquinho, tem muito a ver, né, com lesão de tronco. Não podia ter aqui uma combinação melhor, né, de tempo. É muito importante, a gente tem cursos de capacitação, eventos que discutem muito desses temas, e aqui do lado da intervenção, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, SBHCI, na qual todos nós somos filiados, ela vai estar organizando um curso de intervenções complexas, chamado PCI Plus, né? É um evento internacional, nós teremos vários convidados de renome internacional, reconhecidos mundialmente, grandes operadores, que vão estar presentes nesse curso, trazendo também seu conhecimento. Nós vamos estar compartilhando experiências. E o diferencial desse curso, ele será realizado dentro de uma instituição, nesse caso no Dante Pazanese, em comemoração aos 70 anos dessa instituição, que juntamente com outras instituições tão importantes, como o Instituto do Coração, Escola Paulista e outras mais, são os principais centros formadores do nosso país, outras instituições privadas também, Beneficência Portuguesa, etc. Então, a sociedade optou por fazer lá, que obviamente é um grande, vai ser um momento muito importante, muito significativo para todos nós. E nesses 2 dias 17 e 18 de outubro, quem tiver interesse, talvez vocês possam colocar aqui também Vamos colocar o link na descrição. Se você é intervencionista de qualquer lugar do país. Clínico, colegas que queiram estar lá participando. Vamos mostrar importantes avanços nesses cenários, vamos dizer assim, as fronteiras maiores da intervenção, que é as oclusões crônicas, o tronco da coronária esquerda, as bifurcações, os pacientes multiarteriais com lesões calcificadas, etc. Nós vamos ter aí uma chance de poder estar discutindo as evidências, os tratamentos, e ao longo desses dias nós teremos também demonstração de casos ao vivo. Então, cada dia vão ser realizados aí 3 casos ao vivo desses cenários. E baita caso, né? Tô vendo a seleção ali, coragem. Você selecionou direito, Matheus? Estão selecionando. E com operadores muito experientes da casa e também convidados, acho que vai ser um momento de grande aprendizado. Então, agradeço a gente poder divulgar também esse evento. Doutor, muito obrigado. De novo,
muito obrigado. Em nome do 12 por 8, é um prazer muito grande ter um convidado de altíssimo nível igual o senhor na cardiologia nacional e internacional. E para mim, especialmente, como seu residente lá também, é muito bom te ter aqui conversando de novo sobre lesão de tronco. Não, muito só posso obrigado. agradecer, viu? Obrigado pela oportunidade. Você, Matheus, e o Marcos. Muito obrigado. Obrigado.